Salve povo, tudo bem com vocês? Hoje na playlist de comandos elétricos eu vou apresentar o primeiro circuito que nós temos, que é o contato de selo. Eu sou Patrick Silva e bem-vindo a mais esse vídeo do canal Trick Drawing. Bom galera, é o seguinte, eu estou aqui com um modelo aqui no AutoCAD referente ao nosso contato de selo, para comandos elétricos, e nós temos que analisar aqui os elementos que nós temos que acionam e desacionam o circuito. Mas antes disso a gente precisa entender o que é um contato de selo. Bom, um contato de selo é um recurso que nós colocamos no comando para permitir que o computador permaneça ligado mesmo que a botoeira esteja despressionada. Então é um caminho auxiliar para a corrente elétrica chegar até o computador. É uma autorretenção. Okay? Como isso funciona? Bom, então aqui nós temos o nosso disjuntor motor, ok? E vou deixar o link aqui sobre disjuntor motor. Logo abaixo nós temos o nosso botão de emergência, é um botão cogumelo com trava. Abaixo nós temos um botão normalmente fechado, uma botoeira normalmente fechado, com o objetivo de desligar. E aqui embaixo um botão, uma botoeira normalmente aberta, com o objetivo de ligar o computador. Então, nessa condição aqui, nós precisamos pressionar a botoeira para ligar o computador. E nós temos o B0, botão de emergência, e nós temos aqui o Q1, que são responsáveis aí por desligar, mas cada um desligar de uma forma específica. Então vamos analisar o seguinte, o nosso disjuntor motor aqui ele está aberto, Então vamos fechar esse contato dele. Beleza? Então, contato fechado. Botoeira está despressionada, o B0 também. Então, quando viermos aqui pressionarmos a botoeira e ela ficar fechada, notem que nós vamos ter aqui a corrente elétrica circulando até chegar no nosso contador. Aí nota que nós temos o disjuntor também de proteção de todo o circuito. Então o contador aqui ele vai ser energizado e a partir desse momento que ele for energizado, o contato auxiliar dele, que está aqui 13 e 14, ele mudará de posição. Se ele estava aberto, a partir desse momento agora ele ficará fechado. E nesse momento a corrente elétrica então ela vai circular em dois locais. Ela vai chegar nesse ramo e também ocorrerá uma divisão e vai passar por aqui. Porém, você não vai ficar pressionando a botoeira B1 constantemente, como ela é uma botoeira pulsante, então quando você despressionar a botoeira, o que vai acontecer agora? A corrente elétrica ela vai circular por esse caminho auxiliar aqui, pelo contato auxiliar de K1. Então, o contato auxiliar do contador K1 promovendo a alimentação do próprio contador K1. E a partir desse momento, nós temos três opções para desligar esse circuito todo, para interromper a corrente elétrica. E vale aqui analisar que para conseguir desligar esse circuito, para fazer com que esse contato volte à sua posição de repouso, eu tenho que obrigatoriamente cortar a alimentação da bobina. E esses três componentes aqui em cima promovem isso. A botoeira B0 com o objetivo apenas de desligar. O botão de emergência também vai promover a abertura do circuito, mas aqui em caso de emergência, tanto é que ele é um botão com trava. E no último caso aqui nós temos o disjuntor motor, porque se você estiver acionando o motor e der algum problema nele, uma sobrecarga, um superaquecimento, algo do tipo, ele consegue verificar isso e ele vai abrir o circuito, desenergizando também o contador. Então se eu vier aqui pressionar a botoeira B0, vamos fazer por aqui, abrir o circuito, não vai ter mais a circulação de corrente elétrica, logo desenergizando a bobina, o contador, o contato auxiliar do contador deixará de ficar fechado, ele voltará para a posição de retorno e dessa forma não funciona mais nada. Agora vamos ver toda essa explicação teórica funcionando. Bom, aqui eu tenho o mesmo circuito, com algumas diferenças na simbologia, mas a ideia é a mesma. Então olha só, eu tenho aqui um botão de emergência, um botão B0 e o botão B1. Quem vai ligar alguma coisa aqui é o botão B1. E quem vai desligar é o B0 ou o botão de emergência. Eu já aproveitei e coloquei aqui mais dois contatos auxiliares para identificação do funcionamento através do acionamento de lâmpadas. Então nós temos aqui o botão de emergência fechado e aqui aberto, porque se eu pressionar esse botão, ele vai abrir esse contato, mas vai fechar esse daqui. E essa lâmpada vai indicar que houve aí o desligamento do sistema por conta do botão de emergência.
E esses outros dois aqui vão mostrar para nós se o nosso sistema está ligado ou desligado. Então vamos lá. Então notem o seguinte, nós estamos com o contador desligado e a linha vermelha mostra o caminho da corrente elétrica. Então numa condição onde o contador está desligado, o que vai acontecer? A corrente elétrica vem e passa pelo contato fechado do contador K1 e ele pega e aciona essa lâmpada aqui. Então nessa condição nós conseguimos enxergar que o sistema está desligado. Agora olha só que interessante, se eu pressionar a botoeira B1, ele vai abrir o contato fechado e vai fechar o contato que estava aberto, ok? E olha só, o caminho que a corrente elétrica faz nesse momento, ela se divide aqui para vir para esse contato auxiliar e acionar a lâmpada vermelha, e ela também desce aqui, ó, e se divide, tá? Parte dela passa pelo B1 e outra parte pelo K1, e elas se encontram aqui e chegam no contador K1. A partir do momento que eu despressiono a botoeira B1, agora ela faz um caminho auxiliar, ó, ela passa toda pelo contato K1, tá? Pelo contato auxiliar de K1. E notem que agora a lâmpada vermelha indica isso. Se eu quiser desligar esse sistema, eu venho aqui no B0 e ele desliga e já me apresenta essa informação com essa lâmpada amarela aqui. E se acontecer de eu pressionar o botão de emergência, o que vai acontecer? Como ele é um botão com trava, ele vai abrir aqui, vai ficar aberto, tirando a alimentação de toda essa parte de baixo, mas existe um contato aberto dele aqui. Então olha o que vai acontecer. Nesse momento ele está indicando com uma outra lâmpada vermelha, e aí poderia ser de outra cor, indicando que o sistema parou, ele está desenergizado, mas por conta de alguma ocorrência que ocasionou a necessidade de apertar o botão de emergência. Tá? Então ele está indicando isso com essa lâmpada aqui, ok? Povo e povo, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos apresentar aqui na prática o funcionamento do contato de selo, passo a passo, etapa por etapa, para você não ter mais nenhuma dúvida. Eu sou Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Bom, povo e povo, seguinte, eu tô com o circuito montado aqui parcialmente para a gente poder elaborar passo a passo isso daqui. Bom, então aqui basicamente o que eu tenho montado é uma botoeira com contato normalmente aberto, ligado ao terminal A1, tá? Através aqui desse condutor vermelho. E o nosso condutor preto aqui está direto aqui no nosso disjuntor bipolar. Bom, então eu vou ligar aqui o nosso disjuntor bipolar, que o nosso contator aqui ele é 220, e quando eu pressiono aqui a botoeira, notem que o contator é acionado, né? Então ao alimentar aqui A1 e A2, o contator aqui é acionado, né? Nós temos a travinha dele aqui que mostra isso. Caso você não saiba o que é esse A1, A2, e depois que eu vou falar aqui sobre os contatos auxiliares, vou deixar aqui no canto superior direito do vídeo um card referente a contatores, desde a teoria até a prática. Bom, mas o que acontece? O contato de selo ele promove a possibilidade de, ao pressionar a botoeira, o contator fica ligado e ao despressionar ele permanece ligado. Tá? Então esse é o objetivo do contato de selo. Então eu vou implementar aqui essa parte e já mostrar para vocês. Então vamos lá, feita aqui a ligação, vamos entender o que é o contato de selo. O contato de selo nada mais é do que, se nós olharmos aqui no desenho do lado direito, nada mais é do que um contato aberto do contator, contato auxiliar, em paralelo com a botoeira que aciona a bobina do mesmo contator. Então eu peguei aqui através de dois condutores brancos, tá? Eu coloquei no contato 13 e contato 14, né? Esse último aqui é o contato 13 em cima, 14 embaixo, e eu coloquei ele em paralelo com a botoeira, tá? De tal forma que aqui no terminal 13 ele está vindo na parte superior aqui da nossa botoeira, ok? E aqui o terminal 14 ele está vindo na parte inferior da botoeira, de tal forma que ele vai promover a retenção quando eu pressionar aqui a botoeira. Então vamos ver isso funcionando. É o nosso disjuntor. Bom, então liguei aqui o disjuntor, vou pressionar a botoeira. Então botoeira pressionada, o contator fica ligado. Porém, se eu despressionar, o que vai acontecer? O contator permanece ligado, de tal maneira que eu posso aqui pressionar quantas vezes eu quiser. Ele vai manter retido aqui essa informação de que ele deve ficar pressionado. Tudo isso apenas, como a gente já pode observar, através do contato de selo. Mas agora nós temos um outro problema. Se eu quiser desligar esse contator, eu não consigo mais pela botoeira. Eu só consigo agora se eu cortar a alimentação, e isso eu consigo através do disjuntor.
Porém, não é o ideal ficar seccionando toda hora aqui o disjuntor. Então cabe agora inserir mais uma botoeira para conseguir desligar aqui, desenergizar a bobina do contator. Então vamos fazer mais essa alteração. Bom, feita aqui a alteração, coloquei uma botoeira vermelha, contato normalmente fechado, como é mostrado aqui no nosso desenho agora, ó, dá uma olhada aqui. E agora o que nós vamos fazer? Energizar novamente aqui o nosso disjuntor e a partir desse momento, se eu pressionar a botoeira verde, o contato aberto, o contator liga e permanecerá ligado. Então, quando eu pressiono o contato fechado, ele ficará aberto e vai interromper a passagem de corrente aqui até a bobina do contator. Com isso, o seu contato auxiliar ele ficará aberto e vai impedir novamente que o contator volte a funcionar. Então, eu consigo ter agora um botão para ligar e um botão para desligar, beleza? Povo e povo, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é sobre intertravamento, esse recurso que nós usamos bastante em comandos elétricos. Você sabe como fazer ou para que serve esse tipo de recurso? Então esse vídeo é para você. Eu sou Patrick Silva e bem-vindo a mais esse vídeo do canal Trick Drawing. Bom galera, eu tô aqui com um programa aqui de simulação onde eu já tenho montado aqui o circuito de um intertravamento, mas a primeira coisa é, o que é um intertravamento? Isso é um recurso utilizado em comandos elétricos onde ele me impede de acionar dois ou mais contatores ao mesmo tempo. Então aqui no exemplo, o que nós temos? Nós temos um contato de selo destinado ao K1 e um segundo contato de selo destinado ao K2. Okay? E aqui embaixo nós temos esses contatos fechados aqui. Isso aqui na linha do K1 nós temos o K2 fechado e na linha aqui do K2, da bobina do K2, nós temos o contato fechado de K1. Então vamos ver como que vai funcionar isso. Então se eu pressionar aqui a botoeira B2, o que vai acontecer? Nesse momento eu tenho aqui a ligação, da energização da bobina do K2 e os seus contatos auxiliares vão mudar de posição, de tal forma que o contato aberto aqui vai se fechar, promovendo o contato de selo. Caso você não saiba o que é isso, vou deixar o card aqui do lado para você acessar uma outra aula sobre isso. Tá? E aqui um contato auxiliar aqui para indicar, para acionar um sinalizador luminoso. Agora o que acontece? Caso eu queira pressionar aqui a botoeira B1 para ligar o contator K1, eu não consigo fazer com que isso aconteça, justamente porque o contato auxiliar do K2 está impedindo que a corrente elétrica chegue até a bobina. E a única forma de eu conseguir agora ligar o contator K1 é sendo obrigado a pressionar a botoeira de desligar aqui em cima, a botoeira normalmente fechada, tá? Então quando eu pressiono aqui, eu desligo todo o meu sistema e a partir desse momento eu venho aqui no B1 e pressiono. A partir agora deste momento o contator K1 liga, mas agora o contator K2 fica inoperante, enquanto o contator K1 estiver funcionando. Beleza? E agora se eu quiser fazer com que as próprias botoeiras, além de ter essa possibilidade de ligar o contator, também desligue o outro contator. Um intertravamento, porém sem ter a necessidade de ter que desligar tudo, ter que pressionar o desligar e depois ligar o outro. Como que a gente faz isso? Povo e povo, bem-vindo a mais esse vídeo do canal. Hoje eu vou dar continuidade ao vídeo anterior referente a intertravamento. Ok? Eu sou Patrick Silva e bem-vindo a mais um vídeo do canal Trick Drawing. Bom galera, no vídeo anterior eu mostrei para vocês, expliquei como funciona o intertravamento e deixei uma dúvida, deixei uma pergunta, que como é possível executar o intertravamento sem ter a necessidade de ficar toda vez pressionando a botoeira 0, a botoeira que desliga tudo. Bom, então aqui nós já temos a solução para esse questionamento. Então nós temos aqui a mesma ideia, o mesmo desenho do contato de selo, tá? Com o mesmo intertravamento aqui, os mesmos contatores, porém com o acréscimo dessas botoeiras aqui embaixo. Então notem que a identificação delas são as mesmas das que nós temos aqui em cima para ligar os contatores. Tá? Então o contato aberto de B1 é o responsável por ligar o K1, da mesma forma que o fechado aqui é responsável por desligar o K2, e o mesmo se aplica para o B2. Então o que acontece? Quando nós pressionamos aqui a botoeira B1, então ele vai ligar o contator K1, tá? E o contato auxiliar de K1 ele vai impedir que o K2 funcione, perfeito? Só que o que acontece? Caso eu venha aqui e pressione a botoeira B2, ao pressionar para ligar o K2, ele também vai abrir aqui o contato dele e vai desligar o K1. Então olha o que acontece. Então ele desliga o K1 e vai ligar o K2. Então
Por qual motivo você observando esse desenho, eu ainda assim preciso dos contatos auxiliares de K2 e K1 aqui? Se eu tirar os dois e simplesmente usar a botoeira B1 e B2 aqui, os contatos fechados, vai dar o mesmo resultado. Então, a velocidade de seccionamento dos contatos dos contatores é mais rápido do que a velocidade de seccionamento das botoeiras. Tá? Mesmo porque essa velocidade de abertura ou fechamento dos contatos das botoeiras é dada aí pela ação mecânica de ser pressionado ou não. Já dos contatores, através do acionamento da bobina. Tá? Quando você energiza a bobina, cria-se um campo. E essa velocidade aí de abertura ou fechamento, né, de seccionamento, ela é maior. Então pode até parecer uma perca de tempo, mas é extremamente necessário para evitar que os dois contatores fiquem ligados, mesmo que por um pequeno momento ao mesmo tempo. Beleza? Povo e povo, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender na prática, passo a passo, a ligação aqui de um intertravamento. Se você já achou interessante e já gostou da ideia, já peço que você aproveite esse momento, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Eu sou Patrick Silva, seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Bom, antes de tudo, já quero avisar para vocês que esse desenho que está aparecendo aqui na tela, tá, esse esquema elétrico, ele vai estar disponível lá no nosso Instagram, @trick.drawing, como também está disponível no nosso canal lá no Telegram, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E também tem uma matéria com um material complementar sobre o assunto de hoje no nosso site também. Tudo isso que eu estou falando tem aqui na descrição do vídeo. Então vamos embora. Bom, então nós temos aqui o princípio do que nós vamos precisar, tá? Que são 2 contatores, 3 botoeiras, e eu estou fazendo aqui um comando em 24 volts contínuo, tá? Então por isso que eu tenho aqui uma fonte de alimentação. Então nesse caso eu não vou me atentar às proteções, relé térmico, disjuntor motor, porque o objetivo é fazer com que você veja na prática o funcionamento do intertravamento. Ok? Bom, então a primeira coisa que nós vamos fazer, e eu vou dar um zoom aqui no nosso desenho, é implementar a primeira etapa, que são as ligações do negativo, que vem aqui desse terminal, tá? E tá vindo aqui no A2 dos 2 contatores, e também já efetuar a ligação do positivo aqui até o terminal 1 da botoeira. Como nós podemos observar na nossa imagem aqui no nosso vídeo, é possível enxergar que nós já estamos fazendo essa ligação aqui com o condutor preto, até na mesma cor do que está na imagem aqui do lado. Tá, então nós temos aqui o negativo da fonte, ele vem e é derivado aqui para os 2 terminais A2 do contator, perfeito? Cabe a nós agora fazer a ligação do condutor vermelho, que no caso aqui eu vou usar o condutor branco, tá? Fazer apenas essa ligação, então ele sai do positivo da fonte de alimentação e será conectado na botoeira vermelha, aqui o S0, e será conectado no terminal 1. Então vamos fazer essa primeira ligação. Então eu tenho aqui o condutor vermelho e eu vou levá-lo até a botoeira vermelha. E notem que a botoeira vermelha, se você não viu os vídeos, peço que você dê uma olhada aqui sobre o vídeo sobre botoeiras, link aqui no canto superior do vídeo. E nós vamos usar o contato normalmente fechado. Então nós temos aqui, vou mexer aqui no zoom, o terminal 1 e 2 desse contato. Perfeito? Eu tenho 3, 4, 1 e 2. Então vamos fazer a ligação. Então, perfeito, a primeira etapa já está feita. O que nós vamos fazer agora, essa parte aqui que se encontra em azul, que nada mais é do que um contato de selo, que nós já vimos em vídeos anteriores também, card aqui no canto superior direito. Porém, nós vamos acrescentar esse contato aqui fechado do contator K2, tá? Contato 21, 22. Então, nós podemos observar aqui no desenho, até dar um zoom maior, que ao sair da botoeira, se nós analisarmos primeiro essa linha, ao sair da botoeira no terminal 2, ela será conectada aqui no terminal número 3, ok? E da mesma forma que sai aqui do terminal número 2, ele também vai ser levado para cá, porque eu já fiz um cabinho pronto para essas 2 ligações. Então eu vou ligar aqui um condutor do número 2 até o número 3 e também do número 2 ao número 3 dessa outra botoeira aqui. Então vamos lá. Então eu já preparei aqui o condutor pronto para isso. Então nós vamos colocar aqui no terminal número 2, ou seja, entrou pelo 1, saiu pelo 2. E como eu falei, ele vai entrar agora nas outras 2 botoeiras. Então no terminal
3 da botoeira que está à direita e no terminal 3 da botoeira que está à esquerda, perfeito? Então, vamos fazer essa ligação agora. Perfeito, então o que nós acabamos de fazer nesse momento? Nós acabamos de ligar aqui o terminal 2 da botoeira S0, que é a botoeira vermelha. Então nós ligamos do 2 para o terminal 3 aqui do S1 e da mesma forma nós ligamos aqui do 2 até o terminal 3 aqui dessa outra botoeira. Tá? Então tem um fio vindo daqui para cá, do 3 para o 2 e do 3 para o 2. Seguindo aqui essa linha reta, nós vamos sair agora da botoeira que está na cor verde. Ela sai do terminal número 4 e vai para o terminal 21 do contator K2. Então vamos fazer isso, do terminal número 4 para o terminal número 21. Botoeira S1, terminal número 4. Esse aqui é o nosso contator K1 e esse aqui é o contator K2. Então nós vamos conectar aqui no parafuso no contato 21. Esse contato ele está aqui. Vou dar um zoom para mostrar para vocês como que é aqui a parte da frente dele, tá? A identificação dos contatos. Então olha só, 21 aqui em cima e 22 aqui embaixo. Então nós vamos usar esse segundo contato aqui, beleza? Bom, estamos saindo da botoeira, como eu falei, ele virá aqui no contator. Parte da nossa conexão já está feita, então voltando para o desenho, saímos do terminal 4 e conectamos no 21 do contator K2. Cabe agora, para finalizar essa primeira linha, sair do contato 22, do parafuso número 22 e levar até o terminal A1 do contator K1. Então vamos fazer isso. Contato terminal 22, que será ligado no A1. E o A1 está logo aqui em cima, tá? Então vamos pegar aqui e colocar no terminal A1. Perfeito, dessa forma nós conseguimos concluir a primeira parte, a primeira linha, o primeiro trecho, que foi essa primeira etapa que está em azul. Cabe agora, nesse momento, nós executarmos o contato de selo, ou seja, um contato aberto do contator K1 em paralelo com a botoeira verde, no caso aqui o S1. Então vamos voltar lá e fazer isso na prática. Então nós temos aqui o contato 13 e o contato 14, que é um contato aberto do nosso contator. E ele deve ficar em paralelo com a botoeira. Em qual contato da botoeira? Contato 3 e 4, o mesmo que está sendo usado aqui. Então nós vamos colocar aqui mais dois condutores. Agora, o que é interessante de analisar? Nós podemos associar da seguinte maneira. O condutor 13 vai no 3 da botoeira e o terminal 14 no número 4 da botoeira. Então, vamos fazer essa ligação. Pronto, nesse momento nós acabamos de implementar o contato de selo e, consequentemente, nós conseguimos finalizar toda essa primeira linha, tá? Incluindo aqui, como eu acabei de falar, o nosso contato de selo. A próxima etapa agora é fazer essa segunda parte aqui, que é um segundo contato de selo, tá? Promovendo aqui agora o intertravamento, porém com o contato fechado do contator K1. Então, como eu já havia falado no início, essa primeira parte da ligação até o terminal número 3 da botoeira S2, que é no caso a botoeira preta, já foi finalizado. O que nós temos que fazer agora é concluir essa primeira linha e depois, posteriormente, o nosso contato de selo. Então vamos fazer agora a ligação do terminal número 4 ao terminal número 21 do contator K1. Então, como eu falei aqui, o 3 que eu já havia comentado, que sai da botoeira vermelha, o S0. Então vamos colocar aqui. Pronto. E ao sair da botoeira através do terminal 4, nesse momento, nós vamos agora fazer com que ele saia daqui e venha para o 21 do contator K1, ok? Então, vamos lá. E agora ele vai lá no terminal número 21, que está aqui ao lado do 13 e 14, Então 21 e 22. Então vamos colocar aqui. E o que ocorrerá agora nesse momento? Entramos aqui com o condutor no terminal 21, agora do 22 ele será ligado aqui agora no A1. Tá? Então ele vai ser conectado aqui no A1 do contator K2.
Então vamos ver isso agora. 22 do K1. Agora ele vem aqui na parte superior A1 do contador K2. Acabamos de fazer o primeiro trecho. O que nós temos que fazer agora é apenas o contato de selo, ou seja, o terminal número 13 do contato aberto. Vou até aumentar aqui o zoom. O terminal número 13 aqui do nosso contato aberto do K2, ele será ligado em paralelo com a botoeira S2, que é a botoeira preta. Então o 13 com o terminal número 3 da botoeira e o 14 aqui do contato auxiliar do K2 em paralelo, ligado junto com o terminal 4 da botoeira preta. Então vamos implementar essa ligação para finalizar já essa parte prática do nosso intertravamento. Bom, então vamos lá, vou colocar aqui no terminal número 3 da botoeira e do terminal 3 da botoeira S2, nós vamos agora para o 13 aqui do contador K2. Então vou colocar aqui, ó, o 13 é o primeiro contato, igual, extremamente idêntico ao anterior, ao K1. Então vamos conectar aqui. E agora, para finalizar essa ligação, nós temos que fazer aquela parte do terminal número 4 para o 14, para implementar o nosso contato de selo. Então vamos lá, pegar aqui o terminal número 4, botar o parafuso e vamos levar ao 14 aqui do contador. Então, vamos lá. E o nosso circuito está concluído, agora basta vermos tudo isso funcionando. Então, vou ligar aqui o nosso disjuntor monopolar, que alimentará a nossa fonte de alimentação, e agora nós conseguimos fazer todos os testes. A botoeira preta, que é o S2, controlará o contador K2, da mesma maneira que a botoeira verde irá acionar, na verdade, o contador K1. E a botoeira vermelha desliga qualquer um dos dois que esteja ligado. Então vamos aqui primeiro pelo verde. Então notem que foi acionado e permanece por conta do contato de selo. Caso eu queira ligar o contador K2, eu sou impossibilitado justamente por conta do intertravamento. A única maneira de acionar o contador K2 é desligando o K1, pressionando a botoeira vermelha. Agora eu tenho condição para ligar aqui o K2. E se eu tentar novamente agora ligar o K1, eu não consigo. Bom, então esse circuito que nós montamos, esse intertravamento, ele permite que apenas um dos contadores ligue. E para que eu possa ligar o outro, eu sou obrigado a desligar o que está ligado e aí sim, através da botoeira, ligar o contador que eu quero. Povo e povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar a lógica de comando para o acionamento de uma esteira transportadora. Eu sou o Patrick Silva e bem-vindo a mais esse vídeo do canal Trick Drawing. Bom galera, então aqui eu tenho um exemplo, um desenho aqui no AutoCAD que eu fiz para apresentar como que vai funcionar essa lógica. Então nós temos aqui um sensor de início e um sensor de fim, e nós temos aqui o acionamento do motor, indicado aqui, e nós temos essa peça. E como que vai funcionar? A partir do momento que eu posicionar essa peça em frente ao sensor 1, eu tenho condições de pressionar uma botoeira para a partir desse momento ligar aqui o motor de tal forma que essa peça seja deslocada até o seu ponto final aqui, que é em frente ao sensor 2. Só cabe aí fazer a seguinte observação: caso não tenha nada na esteira, eu posso pressionar a botoeira que ela não vai funcionar. Então a nossa condição inicial é que eu tenha obrigatoriamente uma peça na esteira. Eu tenho uma peça aqui na frente, tá? Na área de atuação do sensor 1 e, além disso, eu pressione a botoeira, beleza? Então nós temos S1 e S2. Então o comportamento aqui do S1 ele é normalmente aberto e o comportamento aqui, a ligação elétrica dele, do S2, é normalmente fechado. Então vamos entender como que vai ser o circuito. Bom, então aqui nós já temos do lado esquerdo o nosso circuito de comando e o lado direito o circuito de potência. Então basicamente nós temos aqui um circuito com contato de selo, onde ao ligar o contador K1, consequentemente o motor aqui vai ser ligado, tá? E aí vai fazer com que a peça se desloque aqui até o sensor 2. Bom, então o que nós temos aqui de condições? Nós temos aqui o nosso disjuntor de proteção do circuito, que é esse Q1 aqui. Nós temos esse outro aqui, que também está sendo chamado de Q1. Vamos colocar apenas Q2 para não ficar tudo igual, certo? Bom, então nós temos aqui o nosso disjuntor motor, o contato auxiliar dele,
tá? Caso aconteça algum problema com o motor, ele vai abrir o circuito aqui desenergizando o motor e também vai desenergizar nossa parte de comando. Caso você tenha interesse em saber um pouco mais sobre isso, vou deixar o card aqui do lado. Bom, logo em seguida nós temos o nosso botão de emergência e aqui nós já temos o nosso sensor 2, tá? Na configuração NF, que ele está aqui. Logo abaixo nós temos a botoeira que dá início a todo o processo e insere com ela, e aí tá a sacada, nós temos aqui o contato aberto de S3. Perdão, nós temos aqui o contato aberto de S1, desse primeiro sensor. E aqui nós temos a bobina do contator e aqui um contato de selo do próprio contato auxiliar do contator K1. Então basicamente o que vai acontecer? Vamos deixar a peça fora do local, vamos pôr ela aqui no chão. Caso eu queira ligar essa esteira, eu venho aqui e pressiono a botoeira B1. Porém, se eu pressionar a botoeira, não vai atender a condição para ligar aqui o contator. Então a corrente elétrica ela não vai conseguir passar aqui pelo S1, justamente porque ele está aberto, tá? Então vamos deixar ele aberto novamente. E vamos lá, vou pegar aqui a nossa peça. Vou colocar ela na esteira e a partir do momento que ele fica em frente ao sensor na área de atuação do S1, o contato elétrico dele será fechado. Então, a partir desse momento, ele fica aqui fechado por conta da atuação da peça sobre ele. Agora, o que eu preciso para fazer essa esteira funcionar? Eu preciso apertar a botoeira. A partir do momento que eu tenho agora a botoeira pressionada, eu tenho um circuito fechado, de tal forma que a corrente elétrica ela vai circular e vai energizar a bobina do contator K1. E a partir desse momento, todos os contatos auxiliares e de potência mudam de posição, de tal forma que o contato auxiliar de K1 ficará agora fechado e o contato aqui do motor, o contato, né, de potência aqui que está ligado no motor, também vai se fechar e vai energizar. E com isso, a peça começa a ser levada até o outro lado da esteira. Então, a partir do momento que ela começa a andar aqui na esteira, chega um momento que ela sai da área de atuação do S1. E até então, isso não é problema nenhum. O que vai acontecer aqui no nosso circuito de comando? O contato fechado de S1 volta a ficar aberto, volta à sua condição de repouso. Porém, isso não é algo que atrapalhe o nosso funcionamento, uma vez que, eu despressionei a botoeira, uma vez que a corrente elétrica agora ela vai fazer esse caminho aqui, ó. Tá? Então ela não depende mais agora da botoeira e do S1. Tá? A esteira agora está dependendo, ou melhor, o motor para funcionar está dependendo apenas do contato auxiliar aqui do contator, para alimentar, manter o contator alimentado. Então o que vai acontecer? Nossa peça ela vai ser transportada até que chegue em frente ao sensor 2. A partir do momento que ela ficar na área de atuação do sensor 2, o que vai acontecer? O sensor 2 vai mudar de posição. Se ele estava fechado, ele ficará agora nesse momento aberto, de tal maneira que interrompe a passagem de corrente elétrica, ele abre o circuito. Com isso, desliga a bobina do contator, o contato auxiliar dele volta para sua posição de repouso, ou seja, aberto, da mesma forma também que aqui os contatos de potência de K1 vão ficar abertos, desenergizando o motor e fazendo com que a peça pare de se movimentar. Beleza, povo? E hoje eu vou apresentar para vocês um sistema para monitorar, para controlar o nível de água dentro de uma caixa d'água, tá? Através do acionamento de uma bomba e com monitoramento aqui de 2 sensores de nível, um que vai indicar para nós quando a caixa d'água está vazia e outro para indicar quando a caixa d'água está cheia, ok? Bom, então vamos analisar o seguinte. Inicialmente aqui na nossa tela, aqui no AutoCAD, nós temos o desenho da caixa d'água e um sensor aqui chamado de S2 que vai monitorar o nível máximo aqui, né, quando a caixa d'água está cheia, e o S1 que vai monitorar o mínimo, tá? Ou seja, a caixa d'água vazia. E a primeira coisa que é importante nós analisarmos é o funcionamento desses 2 sensores, tá? Como que é a lógica dele, contato aberto ou contato fechado. Bom, esses 2 sensores aqui, eles têm uma parte móvel, tá? Então, quando a água está abaixo do sensor, isso que eu vou falar é válido tanto para o S1 quanto para o S2, quando está abaixo do sensor, essa parte móvel fica nessa posição. Porém,
quando a água fica acima do nível do sensor, esse contato vai mudar e vai ficar dessa forma, ele vai ficar para cima, ou seja, ele vai flutuar de acordo com o nível da água, tá? Então, analisando dessa maneira, quando o sensor está dessa forma, ele está normalmente fechado, tá? O contato elétrico dele está fechado. A partir do momento que ele fica dessa maneira, significa que o contato está aberto, ok? E isso que eu falei aqui é válido aqui em cima também, tá? Contato fechado, contato aberto. Então, quando a caixa d'água está totalmente cheia, nós temos essa condição. Os dois sensores estão normalmente abertos, os dois contatos estão abertos. Perfeito? Sabendo disso, nós conseguimos elaborar um circuito aí com comandos elétricos simples para fazer o acionamento de uma bomba, tá? Então aqui no nosso desenho eu já fiz o diagrama de um lado e do outro aqui. Então aqui nós temos a bomba aqui embaixo que vai levar a água aqui para cima, tá? E nós temos aqui do lado o nosso circuito de potência que vai representar a ligação da bomba, tá? A parte de energização do motor. Então vamos analisar agora o nosso esquema aqui de comando, nosso diagrama elétrico referente a esse funcionamento. Nós temos aqui o disjuntor motor, que serve tanto para proteção do motor quanto para proteção aqui do nosso circuito. Nós temos aqui uma chave seletora, que na verdade ela vai ser uma chave para ligar ou desligar o sistema, e essa é uma chave com trava. Nós temos aqui o sensor 2, ok? De nível 2. Nós temos aqui embaixo o sensor de nível 1, que é o que indica quando está tudo vazio. E aqui nós temos um contato auxiliar do contator. Tá? Um contato aberto aqui, 1314, do nosso contator K1. Bom, e aqui, desculpa, nós temos o principal, que é um disjuntor para alimentar o nosso sistema de comando. Tá? Então vamos partir do princípio, a caixa d'água está totalmente cheia, ou seja, esse é o comportamento aqui dos dois sensores, ambos estão abertos. Então você vai iniciar o sistema, então o nosso disjuntor motor vai ficar acionado, então ele ficará fechado, ok? Você quer que o sistema funcione, então você vai lá na chave liga e desliga, vamos colocar dessa forma, né? Você vai lá e deixa ela habilitada, então você põe na posição on, na posição ligada. Ok, agora o nosso sensor 2 e o sensor 1 ficam abertos, porque a gente tem água aqui acima do nível do sensor 2. Agora vamos analisar o seguinte, conforme o nível da água começa a descer, de tal forma que fique abaixo do sensor 2, ele vai sair dessa posição e vai ficar na posição fechada. Logo, por sua vez, aqui no nosso esquema de comando, nosso diagrama, né, ele vai sair dessa posição e agora ficará dessa forma aqui, ó, normalmente fechado. Normalmente fechado não, né? Ficará fechado. Ok, então o sensor 2 já está detectando que não tem água na área de atuação dele. Bom, a água continua descendo, e se a gente observar aqui o S1 ele está aberto. A partir do momento que a água fica abaixo da área de atuação do S1, o que vai acontecer? O sensor aqui vai ficar normalmente fechado e esse contato dele também ficará fechado. Ok? Neste momento, quando ocorre essa condição da água ficar abaixo do sensor 1, nós vamos alimentar a bobina do contator. Tá? Vai ocorrer essa alimentação e a partir desse momento que ocorre essa alimentação da bobina do contator, todos os contatos dele vão mudar de posição. Ou seja, o nosso contato aqui auxiliar ele vai ficar fechado, ok? Da mesma forma que aqui do lado, os nossos contatos de potência do contator, eles também vão se fechar. Dessa maneira, eu vou ter uma ligação direta aqui com o motor, tá? E a partir daí a água começa a vir para dentro da caixa d'água, tá? E fica nesse processo, tá? Então a água começa a cair aqui, começa a encher, e olha que interessante, o porquê de existir esse contato aqui do K1. Conforme o motor está ligado, conforme acontece o preenchimento aqui, conforme a caixa d'água vai enchendo, o nível da água vai subindo, chega uma hora que fica acima do nível aqui do S1. Então ele detecta que existe água. Nesse momento, ele vai abrir. Se abrindo aqui,
o contato dele também vai abrir. Okay? Então vamos colocar aqui, vou fazer outra parte. Ele vai abrir. Se nós não tivéssemos inserido esse contato aqui, o que iria acontecer? A partir do momento que a água chegasse mais ou menos nesse nível, iria desligar o contator. Tá? Então a caixa d'água ficaria sempre na metade, mais ou menos, né? Preenchida com água. Qual que é o objetivo desse contato aqui? O nome desse recurso é contato de selo. Isso vai ser mais detalhado quando iniciar o módulo, a playlist aqui no nosso canal, referente a comandos elétricos, tá? Aí eu vou falar de contato de selo, intertravamento, tem bastante coisa, tem bastante conteúdo. Eu estou organizando o material que eu tenho para preparar esses vídeos, tá? Mas enfim, qual que é a ideia dele? A ideia dele, o conceito, é que ele mantenha o contator ligado, tá? É uma alimentação secundária para chegar à bobina do contator, tá? Então, quando nós alimentamos o contator, ele mesmo já cria esse recurso aqui para poder ter um caminho secundário para a corrente elétrica, para fazer com que ele permaneça alimentado, permaneça energizado. Então, mesmo que esse contato fique aberto, a corrente elétrica agora vai fazer esse caminho alternativo. Okay? E a única forma de fazer com que esse contato abra é desligando o contator. Tá? E como é que isso acontece? Nós vamos chegar lá. Então, voltando, a água está subindo, abriu o sensor 1, ok? E até então o motor continua ligado, a água continua subindo, porque o objetivo é chegar até o máximo aqui da caixa d'água. Então a água está subindo, está subindo, está subindo. Quando ela começa a chegar aqui no sensor 2 e fica acima do nível do sensor 2, essa parte móvel dele também será acionada, ou seja, ela vai flutuar, vai subir. Nesse momento que essa parte subir, nós vamos verificar aqui que o sensor 2 também vai ficar aberto nesse momento. Então, abriu. Neste momento que ele abriu, ele está interrompendo a corrente elétrica de chegar até o K1. Não existe alternativa, tá? Notem que o caminho, a alternativa aqui fica abaixo do S2. Tá? O contato de selo fica abaixo do S2, então dessa forma, se eu corto a alimentação aqui em cima, não tem como a corrente elétrica chegar por aqui, seja pelo S1 ou pelo K1. A partir do momento então que nós cortamos a alimentação aqui, ou melhor, que o sensor S2 cortou a alimentação, ele vai cortar a alimentação aqui do K1, ele fica desenergizado e por sua vez o contator aqui, o contato auxiliar de K1, vai ficar então vai mudar de posição, vai ficar aberto. E dessa forma também, como cortou a alimentação aqui do contator, o nosso motor aqui vai desligar, porque nós acabamos de verificar que o contato aqui de potência do contator K1 vai abrir novamente, ok? E dessa forma, o motor fica desligado e a caixa d'água para de encher. Perfeito? Povo e povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar o esquema de monitoramento de nível de caixa d'água com o acréscimo do botão manual e automático, que foi pedido aí algumas vezes depois que eu apresentei um outro vídeo referente a monitoramento de nível. Eu sou Patrick Silva e bem-vindo a mais esse vídeo do canal Trick Drawing. Bom galera, atendendo a pedidos, esse desenho aqui, todo esse circuito é o mesmo de um vídeo anterior que eu fiz, porém eu estou acrescentando aqui a lógica, né, implementando um botão de manual e automático. Então eu vou fazer aqui a explicação do funcionamento e já acrescentar a lógica desse botão. Bom, então aqui nós temos o nosso circuito de comando, nós temos aqui a nossa caixa d'água com o monitoramento aqui com os dois sensores. E aqui do lado nós temos o circuito de potência, né, dado aí por um motor de indução trifásico. Vale lembrar e ressaltar que eu estou usando trifásico, mas você pode usar um bifásico, enfim, né, a bomba aí de recalque que você julgar necessário, que vai atender às suas necessidades. Bom, então para iniciar o nosso processo a gente precisa levantar algumas informações. Primeiro, esses sensores de níveis aqui, na posição em que eles se encontram, dá-se a entender que a nossa caixa d'água ela está cheia, ok? Então, a partir do momento que o nível da água vai subindo, então essa peça aqui, ela fica em pé, ela fica levantada, tá? É uma boia, na verdade, né? A partir do momento que a água fica abaixo do nível, então ela fica nessa posição, ok? E vale ressaltar também que nessa posição os contatos elétricos dessas boias, desses sensores, estão abertos, tá? Bom, então vamos voltar para cá. Então vamos analisar o seguinte, vamos iniciar o nosso processo. O nosso disjuntor de proteção aqui, o bipolar, está fechado. Vamos fechar o nosso disjuntor motor. Então vamos lá.
Beleza? Esse disjuntor motor está atrelado ao motor aqui, ó, tá? É o mesmo, vamos dizer que é o mesmo componente, né? Mas aqui os contatos de potência e aqui o contato auxiliar do nosso disjuntor motor. Vamos ligar aqui a nossa chave geral. Ok? Pronto, a partir desse momento a gente já tem a capacidade de analisar aí, de fazer o circuito funcionar, de todo o processo ser inicializado. Então, como que vai acontecer? Levando em consideração que o nível da água está aqui no máximo, tá? Então nós temos os dois sensores apresentando, indicando que existe água. Então o sensor 2 ficará aberto e aqui embaixo o sensor 1 também. E nesse primeiro momento a gente vai deixar ele aqui, a nossa chave aqui seletora, na posição automática. Então vamos supor que a água começa a baixar. Nesse momento que ela fica abaixo do nível do S2, então o sensor ficará fechado. Ok? Então aqui ele também, S2, ficará fechado. Perfeito? Então nesse momento a corrente elétrica agora ela consegue chegar até aqui esse ponto, né? Na verdade todo esse trecho aqui fica energizado. Porém ainda não é uma condição satisfatória para ligar aqui, energizar a bobina do contator K1. Tá? E caso você tenha interesse em saber sobre o contator, teoria e prática, vou deixar aqui no canto superior direito um card para você acessar isso daí. Bom, a água continua descendo, descendo, descendo e chegou no momento que ela ficou abaixo do sensor S1. Tá? Então nesse momento, essa parte aqui da boia, essa parte flutuante, ela vai descer e nesse momento, agora o contato dela, aqui elétrico que é representado aqui, também ficará fechado. Então, vamos colocar aqui. A partir deste momento, existe agora a condição para ligar o motor, para ligar, na verdade, a bobina do contator. Então, agora nós temos um circuito fechado, notem aqui, que vai ligar, energizar o contator, e nesse momento, ao ligar o contator, o contato auxiliar do contator também mudará de posição, tá? Promovendo aí o chamado contato de selo. Beleza? Então, agora a corrente elétrica, nesse momento, tem dois caminhos aqui. E o que acontece? A partir desse momento, os contatos aqui do nosso contato de potência vão se fechar, o motor vai ligar, a nossa bomba vai ligar e a água vai vir para cá. E aí o nível começa a subir. Ele vai subindo, subindo e ficará acima do nível do sensor S1. Então ele está detectando a presença de água, logo ele ficará aberto. E é o que vai acontecer aqui. Ele vai ficar aberto, porém, nesse momento, nós ainda temos o contator ligado, a bomba ligada, porque a água tem que chegar até aqui acima do sensor S2. E quem promove essa continuidade no funcionamento é o nosso contato de selo aqui, ó, contato auxiliar do K1. Nesse momento a corrente elétrica ela vem e faz esse percurso aqui, ó, até chegar aqui no contator. Perfeito? E então a água continua subindo, 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 até chegar ao ponto dele ficar acima aqui da área de detecção do S2. Então nesse momento, essa parte dele móvel, ela vai ficar aberta. E nesse momento, o contato elétrico dele que estava fechado, agora ficará aberto, fazendo com que corte a alimentação aqui de todo o circuito aqui para baixo. Cortando a alimentação, nesse momento, a bobina do contator K1 será desenergizada, como o motor também, né, por conta dos contatos de potência, e o contato auxiliar, aqui o nosso contato de selo, também ficará desenergizado, também ficará aberto, beleza? Ele mudará de posição. Agora vamos analisar a questão do manual. Bom, então, na caixa d'água em condições totalmente cheia, eu posso acionar aqui o manual, vou mudar a posição dele aqui, e não vai acontecer absolutamente nada, porque a caixa d'água está cheia, não faz sentido eu querer ligar aqui a bomba e querer jogar mais água do que a caixa d'água suporta, ok? Mas vamos analisar o seguinte, vamos supor que a caixa d'água está aqui na metade, tá? Então a água vai descendo, chegou aqui e fechou aqui o sensor. Perfeito, então esse sensor S2 não está mais detectando água. E nós estamos com água aqui pela metade da caixa. Se porventura você quiser habilitar o sistema em manual... faltou ligar aqui, certo? Se você quiser complementar aqui, terminar de preencher a caixa d'água usando o método aqui do manual, você muda a chave para cá, para a posição manual, e olha o que vai acontecer. A corrente elétrica ela vem e passa até por fora do contato de selo e do sensor S1.
então você tem uma ligação direta para alimentar o contator. Então, nesse momento que você vira a chave aqui para o manual, você vai acionar aqui a bobina do contator, vai fechar aqui esse contato de selo, porém ele vai ocorrer aqui o fechamento dele, mas não vai influenciar em nada, perfeito? E da mesma forma que alimenta a bobina do contator e fecha o contato de selo, os contatos de potência aqui também vão se fechar e vai ligar o motor. Tá? Então ele vai jogar a água aqui novamente e vai subir. Quando chegar aqui no sensor S2, mesmo estando na posição manual, ele vai funcionar normalmente, porque não está atrelado. E a partir do momento que abrir aqui, o que vai acontecer aqui nesse contato? Ele vai voltar a abrir também, ficará um contato aberto. Dessa forma, ele impede que a corrente elétrica chegue novamente no contator. Tá? Então vai abrir o contato de selo e também vai abrir aqui os contatos de potência do motor. Tá? Então nós colocamos aqui a chave manual e automático abaixo desse sensor S2, porque ele acaba sendo um limitador. Tá? Então mesmo que eu coloque no manual para controlar a caixa d'água, né, o fluxo de água aqui, ele não vai me permitir que a água ultrapasse o limite do S2, ocasionando aí um transbordo. Tá? Então é um recurso aí de segurança. Outra possibilidade, só que é um pouco mais arriscada, a pessoa tem que ficar observando o que vai acontecer. Ao invés de eu pegar e ligar ele abaixo do S2, eu ligar ele acima. Tá? Só que aí a pessoa precisa ficar olhando quando que vai parar, quando que está próximo do limite da caixa d'água. E aí existem N configurações para você implementar e colocar esse botão manual e automático. Tá? Esse aqui é um deles, ok? Povo e povo, hoje eu vou apresentar para vocês como que funciona a lógica de comando para o acionamento de bomba de recalque, onde nós temos uma caixa d'água superior e uma inferior. Eu sou Patrick Silva e bem-vindo a mais esse vídeo do canal Trick Drawing. Bom galera, então aqui nós temos à nossa esquerda o desenho aqui, o circuito de comando. Na parte central nós temos aqui a estrutura que nós vamos implementar o nosso circuito. E aqui do lado direito nós temos a parte de potência, né, que é o acionamento aqui do nosso motor da bomba aqui, que no caso ela é trifásica. Então nós temos aqui na nossa estrutura dois sensores na caixa 1, onde um é um sensor que indica o mínimo de água e outro o máximo. E logo abaixo nós temos a segunda caixa d'água, onde nós temos o sensor 3 que indica apenas o mínimo, ok? E como que vai funcionar? Toda vez que a caixa d'água aqui, toda vez que o nível do reservatório 1 ficar abaixo do sensor 1, a bomba vai ligar e vai transportar a água até o reservatório 1. E isso vai acontecer sempre enquanto tiver água aqui no reservatório 2. A partir do momento que o reservatório 2 ficar sem água, nada vai funcionar, tá? Aqui pode estar totalmente zerado de água, que não vai existir a possibilidade de ligar a bomba para jogar a água lá para cima, perfeito? Então vamos analisar o seguinte. Primeiro, nós temos que analisar o comportamento dos sensores, tá? Quando que ele está, em que momento ele se encontra aberto, em que momento ele se encontra fechado. Esses dois sensores aqui, eles estão de uma maneira que quando eles estão detectando a presença de água, eles se comportam como abertos, tá? O contato elétrico dele fica aberto, tá? Então, quando a água já está acima do nível, essa parte flutuante do sensor de nível fica para cima. Da mesma forma aqui embaixo, porém, ele está virado, entre aspas, né? Não seria de ponta cabeça, mas ele está numa posição em que quando a água está acima do sensor, ele fica nessa posição, tá? Ele fica na posição fechada. E a partir do momento que a água fica abaixo do nível, o que vai acontecer? Ele ficará aberto, porque a parte flutuante dele cai, por conta da gravidade mesmo. Beleza? Bom, então vamos primeiro analisar numa condição em que tanto o reservatório 2 quanto o reservatório 1 estão cheios d'água, ok? Então, o que nós temos que analisar no nosso diagrama de comando? Nós temos que fechar aqui a proteção, seccionar aqui o nosso disjuntor motor, que é um sistema de proteção que está atrelado ao motor, ok? Nós temos aqui uma chave geral, uma seletora geral aqui, certo? Fechamos também. E agora daqui para baixo é só o desenrolar da lógica. Então vamos analisar o seguinte. O nosso sensor 3 nessa posição, ele está fechado. Então o sensor 3 aqui, ele aparece fechado, ok? Sensor 2 aberto, sensor 1 aberto, porque eles estão aqui nessa posição em que eles estão detectando
água. A partir do momento que o consumo de água faz com que o nível aqui caia e fique abaixo do sensor 2, então o sensor 2 aqui irá se fechar. Porém, até o momento isso não quer dizer nada, uma vez que isso não é uma condição para que ligue a bomba, tá? Não é só ela, ok? Bom, a água continua a descer e chega o momento que ela fica abaixo do sensor 1. Então o sensor 1 está aqui, ele normalmente aberto. Opa, só faltou eu. Tá? Então na hora que ficar abaixo do sensor 1, ele vai se fechar e com isso, nessa posição fechado, ele vem aqui, o contato elétrico dele também mudará de posição, consequentemente, e nesse momento nós temos agora um circuito fechado para a circulação da corrente elétrica, de tal forma que ela vai alimentar a bobina do contator K1 e com isso o contato auxiliar dele irá se fechar, ok? Esse contato aberto. Da mesma forma também que os contatos de potência aqui do lado direito vão se fechar e o motor vai começar a funcionar, tá? A bomba então vai pegar a água do reservatório 2 e vai transportar até aqui o reservatório 1. E a partir desse momento o nível da água começa a subir. Então ela vai subir até que ela fique acima do sensor 1. Com isso, a parte flutuante ela vai subir, vai fazer com que o contato elétrico fique aberto. Porém, dessa forma, ele ainda faz com que a bomba continue funcionando, porque nós temos agora o recurso que é o contato de selo, que é o contato auxiliar aqui. Se você quiser saber um pouquinho mais, vou deixar o card aqui no canto superior direito sobre uma aula que eu fiz só sobre contato de selo de forma bem detalhada. Bom, retornando. Então, a corrente elétrica continua aqui alimentando a bobina do contator K1 e com isso o motor ligado, a água continua a subir. Porém, vai chegar um momento em que o nível da água ficará aqui acima do sensor 2 e com isso ele vai mudar de posição. A parte flutuante dele vai se deslocar para cima de tal forma que aí sim o contato dele volte a ficar aberto, ok? E a partir desse momento ele vai cortar a alimentação, o fluxo de corrente elétrica que chega no contator. Cortando a alimentação, contato de selo volta à sua posição de repouso, que é a posição aberta, e consequentemente os contatos de potência do contator vão se abrir desligando a bomba. Bom, agora a partir do momento em que nós estamos em uma condição, vamos voltar aqui que a caixa d'água está quase vazia. Ok? Vou colocar aqui de novo. Porém, agora o nível de água do nosso reservatório 2 está abaixo do limite. Então, dessa forma, o sensor 3 ele mudará de posição, ficará normalmente aberto. Com isso, o contato elétrico dele aqui em cima, o S3, ficará aberto. Perfeito? Então, ele vai ficar agora nessa posição. Por mais que o sensor 2, como indiquei aqui no desenho, fique fechado, indicando a ausência de água no reservatório, e o sensor 1 também, ou seja, isso já seria uma condição, ligar a bomba e levar a água até o reservatório, o sensor 3 vai impedir o ligamento, vai impedir o acionamento desse motor, justamente porque não existe água no reservatório 2. Tá? E aí não acaba ocasionando aí uma possível queima dessa bomba. Okay? Então, enquanto não chegar água, enquanto não tiver um nível de água que faça com que o sensor 3 mude de posição, esse sistema fica desligado. Beleza? Povo e povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui apresentar o acionamento alternado de bombas de recalque. Eu sou o Patrick Silva e bem-vindo a mais esse vídeo do canal Trick Drawing. No nosso sistema de acionamento alternado das bombas, eu tenho aqui o nosso reservatório, né, a nossa caixa d'água. O funcionamento vai ocorrer da seguinte forma. Quando o nível da água bater aqui e chegar no sensor S1, de tal forma aqui que ele vai mudar a posição, tá? E esse aqui também vai estar com a posição para baixo. O que vai acontecer? Uma das duas bombas aqui será acionada. Então o nível da água vai subir e vai levantar esse sensor, vai chegar aqui e vai acionar o próximo sensor. De tal forma que o S2 é o responsável por desligar. Então vamos supor que essa bomba aqui foi acionada. Tá? Então chegou até o máximo aqui do nível, ela vai desligar. Quando o nível da água começar a descer novamente, a reduzir e chegar ao ponto de acionar o S1, né, a ausência de água acionar o S1, a próxima bomba a ser acionada não será essa daqui, o M1, vai ser o M2.
Tá? E é o mesmo procedimento, ela vai subir, vai desligar, quando reduzir novamente a água, vai ser o M1. Então sempre vai ocorrer essa alternância. Então aqui no CAD eu tenho a instalação, né, de forma simplificada do nosso sistema. Aqui nós temos o motor 1 e o motor 2, tá? E as suas respectivas proteções elétricas. E aqui do lado nós temos a parte de comando, tá? Que é onde de fato a lógica toda trabalha para acionar dessa forma. Então aqui na parte superior nós temos os dois disjuntores motores, tá? Que são esses dois aqui, Q1 e Q2, e nós temos aqui 3 contatores. Por que 3 contatores? Porque um deles vai funcionar como uma memória, como uma retenção de uma ação executada, tá? Então aqui nós temos, além dos dois sistemas de proteção, nós temos uma chave geral, tá? Um botão geral aqui, e nós temos o botão S1, ou melhor, o sensor S1, que é o que vai acionar o nosso sistema, e o S2 que irá finalizar, ok? Mas, para que a gente consiga ver isso daqui, entender melhor, eu fiz em outro programa para vermos simulando, então vem comigo. Bom, então eu acabei de montar aqui, de estruturar o mesmo circuito que está lá no AutoCAD, eu coloquei aqui no FluidSim para conseguirmos enxergar melhor o funcionamento, né? E o que acontece? Eu tenho aqui a chave geral, tá? E logo abaixo aqui eu tenho o sensor S2, que vai indicar que a caixa d'água está cheia, e o S1 que indica justamente que a caixa está vazia. Tá? Então quando chegar o ponto de acionar aqui a caixa, então olha o que vai acontecer. Nesse momento nós temos o contator 1 acionado e nós temos aquele contator de retenção, de memorização, que é o KX aqui, tá? Então a água começa a subir, vai desacionar aqui o sensor e a bomba continua ligada. A partir do momento que o nível da água chegar a acionar o sensor 2, o que vai acontecer? Ele desliga o motor, desliga apenas o contator 1. E notem que o contator X, né, o nosso relé aqui de memória, continua acionado. A partir do momento que a água descer novamente, de tal forma que necessite ligar a bomba, agora o contator acionado é o K2, ou seja, a bomba 2, o motor 2. E notem agora que o nosso sistema aqui de memorização foi desacionado. A partir do momento que ela começa a subir, ela vai chegar aqui, vai desacionar o S1 e quando chegar ao nível do S2, vai desligar tudo novamente, ok? Olha, é bem provável, se você fez um curso de comando elétrico, quando o docente começou a falar sobre temporizadores e deu alguns exemplos, ele provavelmente falou sobre o acionamento, sobre a lógica de semáforo e sobre a lógica também do acionamento intermitente de duas lâmpadas, o vulgo pisca-pisca. Então hoje eu vou apresentar aqui esse acionamento intermitente, esse pisca-pisca de duas lâmpadas. Eu sou o Patrick Silva e bem-vindo a mais esse vídeo do canal Trick Drawing. Bom, povo, eu estou aqui com o FluidSim aberto, tá? E eu já desenvolvi aqui, elaborei uma lógica de acionamento para duas lâmpadas, tá? Então aqui do nosso lado direito, no comando principal, eu tenho uma lâmpada acionada pelo contator K2 e uma lâmpada acionada pelo contator K3. Além disso, eu tenho aqui a nossa parte de controle, né, a parte de comando, onde nós temos os dois contatores, né, e dois temporizadores, justamente para fazer o acionamento intermitente. Então vale ressaltar o seguinte: primeiro, esse comando ele não possui contato de selo, uma vez que o botão utilizado aqui em cima é um botão com trava. Caso você queira utilizar esse recurso, nós devemos aqui acrescentar mais um contator, justamente para fazer essa retenção. Bom, então o funcionamento ele é bem simples. Quando nós pressionarmos essa botoeira, então vai alimentar aqui o nosso temporizador D1 e ao passar aqui 5 segundos vai fechar aqui o contato auxiliar dele, que vai acionar o K2, fechar o contato de selo. Ao mesmo tempo nós vamos ter aqui um outro contato auxiliar que vai dar início à contagem desse segundo temporizador, que é o temporizador 2, ok? Ao passar o tempo ele vai fechar aqui, de tal forma que ele vai ligar o contator 3, da mesma forma que olha um contato fechado dele aqui. Ele vai desligar o contator 2. Resumindo, a primeira lâmpada aqui que estava acesa, ela vai ficar agora apagada, porque o K3 é que vai ligar a próxima lâmpada. De tal forma que dar início aqui à contagem do temporizador D1, e ao passar aqui ao tempo de 5 segundos, o contato auxiliar dele, porém normalmente fechado, estará aqui justamente para desligar o contator K3, para dar início a todo o processo. Tá? Com isso, desligando o K3, a lâmpada aqui ficará desligada. Bom, então vamos ver isso funcionando. Vou aqui fechar o circuito, vai contar um tempo para acionar aqui o contato dele. Ligou aqui a lâmpada vermelha, passado um tempo,
Ao acionar o K3, liga a lâmpada verde e desliga a lâmpada vermelha. Ao passar um tempo, desliga a lâmpada verde e liga a vermelha. Então o processo é bem simples, é bem tranquilo, tá? Aqui a gente consegue analisar ainda que no circuito que eu estou usando, a gente tem aqui disponível, para facilitar, nós temos aqui a referência cruzada. Assunto esse que eu tratei em outro vídeo e vou deixar o card aqui no canto superior direito, ok? Povo e povo, hoje eu vou abordar com vocês um assunto simples, rápido, porém extremamente importante. Eu vou falar sobre a referência cruzada na documentação de circuitos de comandos elétricos. Eu sou Patrick Silva e bem-vindo a mais esse vídeo do canal Trick Drawing. Bom galera, eu tô com esse exemplo de um vídeo que eu fiz sobre o bomba de recalque. Tá? Eu vou deixar o link aqui se você tiver interesse sobre o assunto. E eu quero abordar mais especificamente sobre isso aqui, ó, sobre esse desenho que fica abaixo da bobina do contator. Então isso daqui, essa referência cruzada, ela nos orienta sobre os contatos auxiliares ou de potência do contator que estão espalhados ao longo de uma documentação. Então vamos analisar o seguinte. Aqui nós temos NA e NF, tá? Ou seja, indicam aqui o NA e NF referente a esta bobina deste contator do K1. E o que vai acontecer? Se eu observar aqui as letras, eu tenho B2, B4, B4, B4. Essas letras são referentes às linhas que nós temos aqui na nossa folha, ó. Linha A, linha B, linha C e linha D. Por sua vez, o número representam as colunas, então coluna 1, coluna 2, 3, 4, 5 e 6. Então nós vamos simplesmente analisar a linha e a coluna. Onde ocorrer o encontro entre essas duas linhas é a posição do nosso contato aberto. Então vamos pegar aqui, ó, a linha B é toda essa região na verdade. Então se a gente analisar aqui a linha com a coluna aqui número 2, ó, a gente encontra nessa região, referente a este contator, um contato aberto 13 e 14. Da mesma forma, se nós olharmos aqui agora um contato fechado, NF, ele está na linha B e na coluna 3. Então, ó, mantemos a linha, mas agora olha a coluna, ó, coluna 3. Perfeito? E ainda assim, na mesma página, nós temos aqui 3 vezes B4, porque são 3 contatos de potência do mesmo contator aqui, K1. Então, novamente, vamos na linha B e olha onde estão os 3 contatos de potência. Estão na coluna 4. Mas e se nós tivermos 2 ou mais páginas? Então, eu fiz o mesmo circuito, só que em páginas diferentes. Já deixei tudo pronto aqui no AutoCAD. Então, olha só. Aqui, deixa eu só tirar essa linha gradeada aqui. Bom, dá uma olhada no seguinte, aqui está um pouco diferente. Eu tenho a primeira página que eu fiz, que é referente a comando, e a segunda página referente a potência. Então vamos analisar o seguinte, aqui a nossa referência cruzada está um pouco diferente. Indica a página e indica a linha e a coluna. E notem que eu deixei um pouco diferente também aqui, né? Porque nós encontramos também, ao invés de estar escrito NA e NF, também com um símbolo, tá? Nós temos referente à bobina desse contator na página 1, ou seja, essa página em que nós estamos, nós temos aqui um contato aberto, um contato aqui que está na linha B e coluna 3. Então, vamos lá, ó, na linha B e a coluna 3, tá aqui. Okay? Da mesma forma também nós temos na página 1, na linha 4, na linha B, desculpe, na coluna 4, um contato fechado. Então vamos lá, na linha B, coluna 4 aqui, ó, nessa área. Ok? Eu poderia ter olhado por aqui também, né? Tanto faz. Então, ok. Agora o que acontece? Os demais aqui estão em outra página. Então, aqui eu estou mostrando com 2 páginas, mas se você tiver um arquivo com uma quantidade maior de páginas, né, então isso vai estar descrito embaixo do contator. Então, aqui, ó, página 2, B3, página 2, B3, página 2, B3. Então, vamos aqui no AutoCAD na página 2. Então, ó, página 2 e linha B, coluna 3. Tá aqui, ó, nessa região aqui. Ok? Agora eu vou mostrar para vocês um pouco diferente que a gente encontra em um outro programa que já faz isso sozinho, essa referência cruzada. Bom, eu estou aqui com um modelo de semáforo. Se eu já fiz o vídeo, vou deixar o card aqui do lado referente ao funcionamento e explicação disso. Mas olha só que interessante, aqui nós temos as bobinas dos contatores, como nós também temos aqui os temporizadores e logo abaixo já encontramos a referência cruzada de cada um deles. A primeira grande diferença é que aqui está ao contrário, né? Contato fechado primeiro, depois contato aberto. Mas olha só, aqui embaixo nós temos apenas números. Por que isso? Porque ele mostra para nós em qual linha
se encontra o contato ou os contatos desses contatores. Então vamos analisar esse primeiro aqui, ó, o contator K1. Nesse caso aqui, nós conseguimos encontrar um contato fechado dele na linha 8. Então vamos lá, ó, 7, linha 8, ó, contato fechado de K1. Agora vamos olhar os contatos abertos. Existe no 3, no 4 e no 11. Então, ó, 3, 4 e depois na linha 11, ó, aqui do outro lado, seria na parte de potência. Okay? E a mesma coisa se repete nos demais, tá? Se a gente olhar aqui o temporizador, ele também tem, ó, apenas um contato aberto na linha 5. Povo e povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar a elaboração de um circuito de semáforo a partir de comandos elétricos. Eu sou o Patrick Silva e bem-vindo a mais esse vídeo do canal Trick Drawing. Bom galera, aqui eu já estou com um circuito montado, então o que a gente tem que analisar? Nós temos aqui a sequência de acionamento de contator e temporizador, que é a parte de controle, né, a parte de comando, e aqui do lado nós temos a parte de potência, que na verdade são os acionamentos dos nossos sinalizadores luminosos. Então vamos analisar o seguinte, eu coloquei aqui um botão B2 para iniciar o processo, e ao pressionar aqui o B2 ele aciona o contator, que por sua vez tem o contato de selo, e o contato auxiliar desse primeiro contator vai ligar o temporizador D1. Passado o tempo aqui, que se não me engano é de 1 segundo, ele vai fechar o contato, vai ligar o contator 2, fechar o contato auxiliar dele aqui, acionar o próximo temporizador, da mesma forma que ele também tem o papel de desligar a etapa anterior, de desligar K1. Então notem que ele está fechado aqui. E se você comparar o nosso desenho, a estrutura que nós temos aqui nessa primeira etapa é a mesma da segunda etapa. A única diferença é que além de ter aqui o temporizador, né, o D1, aqui nós temos a botoeira que dá início a todo o processo. Se você não deseja ter uma botoeira, é só retirar essa parte aqui, tá? E vai funcionar do mesmo jeito. Só não vai ter um botão para iniciar o processo. Dado o tempo da nossa segunda etapa, o temporizador vai acionar aqui essa linha, a partir da linha 8, vai ligar aqui o contator 3, que vai ligar o temporizador, e essa terceira etapa, por sua vez, vai desligar a etapa anterior. Passado o tempo do temporizador, ele vai acionar aqui o contato e vai ligar o contator 1 e o processo inicia novamente, tá? Sozinho, automático. Isso vai acontecer até que você pressione a botoeira B1 para finalizar todo o processo. Bom, explicado aí a lógica, agora vamos ver isso funcionando. Ao pressionar a botoeira B2, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. E aqui do lado o acionamento dos sinalizadores, tá? O vermelho, depois vai para o verde, depois o amarelo e vermelho. Beleza? Bem fácil e tranquilo. Caso você queira desligar todo o processo, só cortar a alimentação aqui no B1. Beleza? Povo e povo, tudo bem com vocês? Hoje aqui em mais uma aula de comandos elétricos, nós vamos apresentar sobre a chave seletora de 3 posições, seja o modelo dado por S2 ou o modelo dado por S3. E vamos também aproveitar e apresentar a aplicação desse tipo de chave na possibilidade de implementar uma ligação de inversão de rotação de um eixo de um motor trifásico, para complementar aqui as nossas aulas de comandos elétricos. Se você já gostou do assunto da aula de hoje, aproveita esse momento rapidamente aqui, se inscreva no canal e ative as notificações para constantemente estar atualizado sobre as novas aulas que nós postamos aqui no canal. Eu sou Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Bom, povo, então assim como em todas as outras aulas aqui de comandos, eu estou espelhando aqui a tela do meu celular, tá? E já deixei aqui pronto 2 modelos aqui, 2 ligações, né? 2 tipos de interruptores, né? De chaves seletoras. Então, o primeiro modelo S2, ele é um modelo que possui a posição 0 central, ou seja, ele não me permite ligar nada na posição central, porém, eu posso colocar ele, pressionar para um lado, né, onde eu tenho conexão entre o terminal 1 e o terminal 2, como também eu posso fazer com que a conexão ocorra entre o terminal 1 e o terminal 3. Ok? Então o terminal central, que é a posição 0, como a gente pode ver no canto inferior esquerdo, né, a posição 0 ela não tem nenhuma ligação elétrica, então ela promove um circuito aberto. Diferente se nós agora formos analisar a chave seletora S3. Então no caso aqui ele possui 3 contatos, possui o comum que é o 1, assim como o S2 também, porém ele me permite a possibilidade de efetuar conexões elétricas tanto no terminal 2, que é a posição número 1,
o terminal número 3, que é a posição 2, e o terminal número 4, que é a posição 3 da chave. Tá? Então eu até poderia usar o terminal número 2 e o 4 e deixar o 3 em vazio, porém nós já temos o S2 que atende a essa possibilidade. Tá? Então aqui eu tenho 3 possibilidades de ligação elétrica diferente. No nosso caso, como o nosso objetivo é a inversão de rotação através dessa chave seletora, eu já implementei logo aqui acima, para o vídeo também, para essa aula não ficar muito comprida, já uma ligação justamente que atende a essa necessidade, onde nós vamos inverter a rotação. Então notem, deixa eu primeiro apresentar a parte de comando, né? Que nós temos aqui o S1 e ele está ligado de tal maneira que ele, de um lado, na posição 1, ele acione o KM1 e na posição 2 ele acione o KM2. E logo abaixo também, como a gente pode observar, foi implementado um intertravamento elétrico através dos contatos auxiliares KM2 e KM1. Quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto de intertravamento? Deixar um card no canto superior direito de uma outra aula apenas sobre esse assunto, tá? Bom, então se eu deixar aqui na posição 1, eu estou ligando o KM1 e por sua vez o contator aqui do lado, com o contato de potência, o motor está girando em sentido anti-horário. Também quer saber como funciona a inversão de rotação do eixo do motor, mais um card no canto superior direito. Agora, se nós invertermos isso, eu colocar na posição 0, notem que o circuito de comando fica aberto, então nenhum dos contatores vai ficar energizado e vai permitir promover o acionamento do motor. Agora, se nós colocarmos na posição 2, neste momento o KM2 está sendo energizado e, consequentemente, fazendo ali no nosso circuito de potência a inversão da rotação do eixo do motor, invertendo aí 2 fases, promovendo essa inversão, ok? Mesmo talvez você esteja se perguntando, mesmo tendo uma chave seletora, é importante ainda assim nós implementarmos um intertravamento elétrico através dos contatores. Toda segurança possível ela deve ser implementada, tá? E aqui não seria diferente, beleza? Se você quiser o resumo dessa aula, dá um pulinho no nosso Instagram, @trick.drawing. Diariamente nós estamos postando conteúdo aí relacionado à área de eletroeletrônica, beleza? Falou! Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.